Venda de jogador no Corinthians, volante admitindo que esteve perto de jogar no Palmeiras em janeiro e o São Paulo com 3 meses de direitos de imagem atrasados. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre esses temas e traz muitas novidades sobre o mercado. Ayrton Lucas pode jogar no Real Madrid e o Bahia que avançou na tratativa com o Gilberto. Preciso te atualizar sobre Bruno Lage, o técnico português tem encontrado dificuldades para fechar com o Galo por causa da sua família. Tem ainda uma série de outras novidades, tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Antes de passar todas as informações, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000. E o objetivo aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se e ativar as notificações. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Parimatch, a patrocinadora oficial do Botafogo. Estou mostrando na tela dois grandes clássicos dessa quinta-feira. Quero deixar os meus palpites para te ajudar na hora H. À tarde temos a semifinal da Liga das Nações da UEFA com Espanha e Itália. O vencedor desse confronto pega a Croácia na grande final marcada para domingo. Estou imaginando a vitória da Fúria que não perde para a Itália 4 jogos. Já no confronto entre Estados Unidos e México, pela Liga das Nações da CONCACAF, marcado para a noite, jogo bem interessante. Vou de Estados Unidos, que não é derrotado pelo México desde 2019. Para participar da Parimatch, você já sabe, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e use o código Nicola para ter direito a 100% de bônus na Parimatch. Não esqueça, você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Quero te contar que o São Paulo garante não ter nenhuma possibilidade de o Pedrinho voltar ao Morumbi. Mas Nicola, o Pedrinho entrou com uma ação na justiça pedindo a reversão daquele pedido de dispensa por justa causa. É verdade, o Pedrinho está tentando essa manobra. Antes de gravar esse vídeo, conversei com um dirigente tricolor que descartou por completo a chance de um meio atacante voltar ao São Paulo. Bora falar sobre o artilheiro da Série B em 2022, Gabriel Poveda está voltando ao Brasil. Ele tem contrato com o Bolívar, da Bolívia, até dezembro, mas não conseguiu se adaptar na altitude e está à procura de clubes. Se seu time precisa de um centroavante fazedor de gols, pode estar pintando aí uma boa oportunidade. Poveda aqui na Bolívia, tem 16 jogos, 6 gols e uma assistência. Bora falar agora sobre o diretor de futebol do Orlando City, Ricardo Moreira, brasileiro. Está bem avaliado no mercado europeu. Recentemente ele teve oferta do Bruges, da Bélgica e de mais 2 times americanos. Fechando o giro de... 2 times italianos, desculpa. Fechando o giro de notícias, contar que Gabriel Veron, ex-atacante do Palmeiras e atualmente no Porto, se machucou durante as suas férias. Ele foi disputar um torneio de X2 em Açu. Esse torneio pagaria ao vencedor o prêmio de R$50 mil e na semifinal o Gabriel Veron acabou tendo uma lesão, nem conseguiu participar da grande decisão. Hora de falar sobre Bahia, mais especificamente sobre o lateral direito Gilberto. Já contei para vocês alguns dias atrás que o Gilberto está de saída do Benfica, o clube português topa negociá-lo. O Atlético Mineiro e o Bahia são os principais interessados no Gilberto. E o Bahia deu um avanço importante nas últimas horas, é que o Grupo City já se acertou com o lateral direito, faltam detalhes entre o Grupo City e o Benfica. O time português não conta com o Gilberto para a próxima temporada e quer vendê-lo para poder fazer grana e utilizar esse dinheiro para reinvestir em um jogador para a posição. A oferta feita pelo Bahia e pelo Grupo City é de um contrato de 2 anos e meio, compra em definitivo. A menos que o Atlético Mineiro cubra a oferta do Bahia, a tendência é que o tricolor anuncie o bom jogador que já passou por Flamengo, por Fluminense, entre outros clubes, como reforço para a janela da metade do ano. Ele pode ser inscrito a partir de 3 de julho. Bora falar agora sobre Caio Jorge, atacante revelado pelo Santos, com passagem por todas as categorias de base da seleção e muito especulado nos últimos dias como possível reforço do Vasco. Essa especulação surgiu depois que o Caio Jorge foi flagrado fazendo atividades, tratamentos, se recuperando de uma lesão lá no CT do Cruz Maltino. Vale a lembrança de que o Caio Jorge passou por uma cirurgia grave no joelho, não joga há um tempão pela Juventus, chegou a fazer parte desse tratamento no Santos dias atrás e agora está no Rio de Janeiro. Perguntei para um dos representantes do Caio Jorge se existe alguma chance dele ficar no Vasco. A resposta foi chance zero. O Caio está tentando juntar o útil ao agradável, ele está curtindo alguns dias, entre aspas, de folga no Rio de Janeiro e para não perder todo esse tratamento, essa fase final de tratamento, se aproveitou da boa relação com o Vasco para fazer essa recuperação por lá. De acordo com esse representante, a ideia é que o atleta
se represente com o restante do time da Juventus quando do fim das férias, para que possa iniciar a pré-temporada e voltar a jogar depois de um longo e tenebroso inverno. Ainda sobre o Vasco, se Caio Jorge é carta fora do baralho, não dá para dizer o mesmo em relação a Pedrinho. O atacante que estava no São Paulo teve seu contrato rescindido por justa causa e interessa ao América, também interessa ao Cruz Maltino, ele pertence ao Lokomotiv da Rússia. O Vasco vai precisar se acertar financeiramente com o time russo em relação ao empréstimo para que possa levar essa história adiante. Também já havia contado para vocês na quarta-feira que o Balbuena, zagueiro do Corinthians, é outra possibilidade de reforço para a metade do ano. Hora de falar sobre Vitor Roque, atacante que, ao que parece, está cada vez mais perto de virar reforço do Barcelona. O Furacão nega, o Atlético Paranaense insiste em dizer que não há nada, mas a imprensa espanhola cada dia traz mais novidades. Primeiro foi o jornal AS, quem cravou que o negócio será fechado em 40 milhões de euros. Nessa quinta-feira, uma outra publicação traz a notícia de que o acordo pode ser selado por 35 milhões de euros fixos e mais 10 milhões de euros de bônus. E a única coisa que impede que o Vitor Roque se transfira para o Barcelona em julho é o fair play financeiro. La Liga, como é conhecido o campeonato espanhol, tem tratado com muito rigor a questão das finanças. Os clubes só podem contratar se provarem que vão ter essa capacidade de arrecadação. Então, se o Barcelona conseguir resolver esse problema, o Vitor Roque chega em julho. Se não, será contratado apenas em janeiro, mas de acordo com a imprensa espanhola já há um acordo entre as partes. Foi por causa do fair play financeiro que o Messi, mesmo querendo muito voltar ao Barcelona, não teve seu desejo atendido e precisou se mudar para o Inter Miami. Quem está muito de olho nessa história do Vitor Roque é o América, que tem direito a 15% do valor da venda do atacante. Hora de falar sobre Ayrton Lucas e a chance dele virar reforço do Real Madrid. Essa informação foi divulgada pelo Neto, apresentador dos Donos da Bola na TV Bandeirantes. O Neto crava que ele tem informação de que o Real Madrid vai comprar o Ayrton Lucas na janela da metade do ano. Ninguém no Flamengo confirma a informação. Representantes do Ayrton Lucas também preferem não dar muitos detalhes sobre essa história. Vale a lembrança de que o Flamengo desembolsou 7 milhões de euros para comprá-lo no fim do ano passado junto a um clube russo. O contrato do Ayrton Lucas só termina em 2027 e ele vive grande fase. Se não for o melhor, é o segundo melhor jogador do Fla na temporada de 2023, inclusive convocado para a seleção brasileira. O que causa estranhamento na Espanha em relação a essa notícia é o fato de o Real Madrid já ter o Mendy para a lateral esquerda e até acabado de contratar o Fran Garcia, jogador que foi adquirido junto ao Rayo Vallecano por 5 milhões de euros. Ele já pertenceu ao Real Madrid, foi negociado com o Rayo Vallecano e agora volta em definitivo. Além desses dois jogadores da posição, o Real ainda tem, para caso de necessidade ou improvisação, o Camavinga e o Alaba como alternativas. Sigo de olho nessa história e qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre Lucas Cal. Volante revelado na base do São Paulo, tem atuado às vezes também como zagueiro. Zagueiro e volante, é um cara super moderno. Pertence ao América Mineiro e virou alvo de uma especulação bem grande, de que poderia ir para o Botafogo, para o Corinthians ou até para os Estados Unidos. Chequei com 3 fontes diferentes do América. Cada uma delas trouxe um tipo de informação e eu vou fazer um grande resumo do que está rolando. Primeiro, quero assegurar que o Lucas Cal não vai nem para o Corinthians, nem para o Botafogo. E essa garantia se dá porque o Lucas Cal já completou 7 jogos no Campeonato Brasileiro. Você sabe que um atleta só pode se mudar para outro clube se ele tiver feito até 6 jogos. Então, descartemos Botafogo e Corinthians. Nicola, dá para dizer que nunca existiu interesse por parte desses clubes? Não sei. Talvez antes de ele completar 7 jogos pudesse haver alguma consulta. Mas isso nem o América sabe, porque a história sobre o interesse de algum time no Lucas Cal surgiu a partir do contato do representante do volante junto ao América. O América foi procurado por esse representante informando que tinha um time brasileiro interessado e que a quantia para compra era X. O América já descartou a história na hora, por entender que o valor era muito baixo, nem quis dar muita conversa, nem quis saber o interessado, porque não tinha nenhum interesse por fazer o negócio em relação às cifras oferecidas. O negócio foi descartado e no América existe a convicção de que o Lucas Cal permanecerá. Beleza? Hora de falar sobre o Atlético Mineiro. Primeiro, uma informação positiva. Na noite dessa quarta-feira, através de uma videoconferência, o Atlético chegou a um acordo com o Kudê para a rescisão do contrato de forma amigável. Nenhum Atlético vai cobrar na justiça os 17 milhões de reais, nenhum argentino cobrará do Atlético essa questão financeira.
A demissão foi super polêmica, vocês sabem da história. No último sábado, o Kudê, em uma reunião com o atleta, se despediu dos jogadores. O Atlético se utilizou disso para dizer que ele havia pedido demissão e prometeu levar o caso à justiça. Nessa quarta-feira, as partes se acertaram e a partir de agora o Galo está livre para anunciar um novo técnico. O plano A, B e C do Galo hoje é Bruno Lage, o ex-treinador do Benfica, que não trabalha desde outubro do ano passado, quando deixou o Wolverhampton. O maior entusiasta em relação à contratação do Bruno Lage hoje é o Ricardo Guimarães, um dos 4Rs, cara que põe bastante dinheiro no Atlético Mineiro. Pois bem, informação que eu quero dividir com vocês com exclusividade é que o Bruno Lage está interessado em trabalhar no Brasil. Inclusive foi incentivado pelo seu empresário Jorge Mendes a fechar acordo. Só que os familiares do Bruno Lage ainda estão um pouquinho reticentes, preocupados com a mudança para o outro continente. Bruno Lage já trabalhou fora de Portugal, já foi, por exemplo, auxiliar técnico do Carlos Carvalhal no Swansea, do País de Gales, e também já teve na Inglaterra. Mas essa experiência, além do Wolverhampton, ele já havia sido auxiliar técnico também de um outro time na Inglaterra. Mas essa experiência de mudar para um outro continente, para um país como o Brasil, com problemas de segurança, com uma moeda muito mais desvalorizada em relação ao real, tem também algumas questões. Recentemente, os familiares do Bruno Lage foram avisados sobre o que aconteceu com o Kudê, aquele encontro com torcidas, os torcedores ameaçando. Tudo isso tem pesado de maneira negativa. Então, o Bruno, para que possa avançar no acordo com o Atlético Mineiro, vai precisar convencer a esposa e os 2 filhos de que essa mudança pode ser importante. Exemplos de portugueses que vingaram por aqui podem ajudar. Casos do Abel Ferreira e do Jorge Jesus, que fizeram enorme sucesso por Flamengo e Palmeiras e inclusive mudaram seu status na visão dos europeus. É mais ou menos como o Bruno Lage e o Jorge Mendes trabalham hoje, na tentativa de convencer os familiares. Bruno, que também tem uma oferta para trabalhar no Almeria, seria uma mudança bem menos drástica, sai de Portugal, vai para a Espanha, ao sul da Espanha, cidadezinha bem legal, embora com projetos e aspirações muito menores. Se ele se mudar para o Almeria, o grande objetivo dele vai ser não ser rebaixado. Se o Bruno Lage assume o Atlético nele, ele chega para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro e eventualmente da Libertadores da América. Se não rolar com o Bruno Lage, o Atlético vai precisar pensar num plano B. Tem gente cravando que o Thiago Nunes, ex-comandante do Corinthians, do Atlético Paranaense, pode ser a alternativa. Thiago, que hoje trabalha no Sporting Cristal do Peru. Hora de falar sobre o São Paulo e explicar por que o tricolor chegou ao 3º mês sem pagamento dos direitos de imagem. Sim, a notícia é real. São Paulo completou 90 dias sem a quitação dos direitos de imagem. Isso abre um precedente perigoso, porque com 3 meses de direitos de imagem, os atletas podem ir à justiça e pedir a rescisão do contrato. Já existiram vários casos dessa maneira. São Paulo está absolutamente convencido de que nenhum jogador do tricolor fará isso. Até porque o presidente Júlio Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte já haviam explicado aos atletas que haveria esse problema num descompasso financeiro. São Paulo sofre com finanças há bastante tempo, mas isso acabou se agravando porque o Vasco não fez o pagamento de uma das parcelas da compra do Léo Pelé, parcela de $900 mil ou 4 milhões e 300 mil. São Paulo assegura que esse dinheiro seria utilizado para a quitação dos direitos de imagem. São Paulo completou 3 meses e já fez recentemente uma reunião com os atletas prometendo e explicando como é que vai fazer o pagamento e a quitação de alguns desses meses atrasados. Primeiro, é importante contar que o dinheiro da renda do jogo contra o Tolima, jogo da Sul-Americana, e o jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, essa grana já está em posse do São Paulo e será utilizada para redução dessa questão financeira, dessa dívida com direitos de imagem. Mas o São Paulo imagina que vai quitar pelo menos um outro mês de imagem a partir de 5 de julho, quando acontece o jogo contra o Palmeiras, válido pela Copa do Brasil, esse com ingresso mais alto, com uma perspectiva de receita bastante interessante, também ligada à bilheteria. O tricolor não costuma deixar 3 direitos de imagem atrasados. Quando vai completar o 3º, o São Paulo faz a quitação. A garantia dos dirigentes do São Paulo é de que a relação com o elenco é boa, os caras sabem da dificuldade e estão cientes de que o São Paulo fará o pagamento. Hora de falar sobre o Corinthians, informações importantes sobre venda de atleta, sobre pressão de torcida e também planejamento em relação a reforços. Quero começar sobre a venda de atleta. Alexander Medvedev, que é o responsável pelo Zenit, admitiu ao longo da quarta-feira que vai comprar o Mantuan,
Atleta que pertence ao Corinthians, foi por empréstimo, o empréstimo termina agora em 30 de junho e ele vai ser adquirido em definitivo. Mantuan, que já tem 60% dos seus direitos econômicos presos ao Zenit por causa do repasse do Yuri Alberto, fazia parte daquele grande acordo. Ninguém sabe ao certo o valor que o Zenit vai investir para comprar os 40% que ainda não são dele. Tem muita gente cravando o valor de 3 milhões de euros. Acho que o Corinthians vai ficar com bem menos do que isso, porque sobrou uma parte pequena para o Timão em relação aos direitos econômicos do atleta. O Corinthians não faz tanta questão de ficar com o Mantuan, embora reconheça talento no atleta, por causa das 3 lesões no joelho. Ele passou por 3 cirurgias no joelho. O Corinthians sabe que teria muita dificuldade em conseguir vender o Mantuan para outro clube que não o Zenit. Mantuan, que na passagem pelo time russo fez 29 jogos, 6 gols e 4 assistências, terminou a temporada em alta, sendo eleito pelos torcedores do Zenit como o craque do time no mês de maio. Se o Mantuan está indo embora, importante contar que a Gaviões da Fiel, a principal organizada do clube, anda brava. A torcida emitiu um comunicado nas últimas horas afirmando que acabou a paz, revelando também que não vai mais aceitar jogadores fazendo corpo mole, especialmente aqueles com salários muito altos. E terminou criticando Duílio Monteiro Alves e Alessandro Nunes, responsáveis pelo planejamento que para a torcida não existe. Se o Corinthians não responder com resultados dentro de campo, a gente deve ter mudanças importantes. Vanderlei Luxemburgo, por exemplo, muito ameaçado e o Timão precisando de resultados. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras. Queria te atualizar sobre Matheus Henrique, volante revelado no Grêmio, atualmente no Sassuolo. Ele participou de uma entrevista no Podpah, admitindo que esteve perto de se mudar para o Palmeiras na virada do ano. O atleta, que pertence ao Sassuolo, seria o substituto natural do Danilo. Dá uma olhada no que disse o Matheus Henrique nessa entrevista. Abre aspas. Foi recentemente isso do Palmeiras, em janeiro, quando abriu a janela. O Palmeiras vendeu o Danilo e somos da mesma posição. Então começou a especulação e chegamos a avançar nas negociações. Só que acabou não rolando porque o Palmeiras não fechou um acordo com o Sassuolo, explicou o Matheus Henrique. Matheus, que jogou 31 partidas, fez 4 gols e deu uma assistência ao longo da temporada na Itália, tem contrato com o Sassuolo até 2026 e não descartou nessa própria entrevista permanecer no Sassuolo ou se mudar para outro clube europeu. Questão financeira foi o grande impeditivo. O Sassuolo chegou a pedir 10 milhões de euros ao Palmeiras para que o negócio saísse. O Verdão não vai gastar tanto dinheiro, o investimento maior foi feito na contratação do Arthur. Agora o Palmeiras até busca um volante, mas vai tentar alguém mais barato. Embora já tenha contado para vocês, a grande prioridade no Verdão é não perder seus titulares, segura Veiga, Rony, entre outros, tudo para que o Abel possa seguir disputando os títulos da temporada de 2023. E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente volta assim que surgir notícia. Abraço, tchau!